A palavra matemática aparece no século VI a.C. com os pitagóricos, os quais criaram o termo matemática, que vem do grego matema, que significa explicar, conhecer, entender, e técnica, que vem do grego e significa técnica ou arte. Como historicamente os dois principais objetos de estudo da matemática são os números e as formas geométricas, podemos dizer que matemática é a arte ou técnica de explicar, conhecer, entender os números e as formas geométricas. Mas a matemática é muito mais antiga do que isso. Acredita-se que o objeto mais antigo encontrado que contém registros matemáticos seja o osso de Lebombo, descoberto nos Montes Libombos, na Suazilândia, e datado de aproximadamente 3.500 anos a.C. Consiste em 29 entalhes distintos que foram deliberadamente cortados na fíbula de um babuíno. A numeração escrita nasceu nas épocas mais primitivas do desejo de manter registros de gados ou outros bens, com marcas ou traços em paus ou pedras, ou seja, a matemática não teve nenhum inventor, ela surge da necessidade humana de medir e contar objetos. Os sistemas de escrita numérico mais antigos que se conhecem são os dos egípcios e dos babilônicos, que se datam aproximadamente do ano 3.500 a.C. Dois papiros são as fontes principais de informação referentes à matemática egípcia antiga. O papiro de Moscovo, datado de aproximadamente no ano 1850 a.C., onde encontramos um texto matemático que contém 25 problemas, e o papiro de Rhind, datado de aproximadamente 1650 a.C., onde encontramos um texto matemático na forma de manual prático que contém 85 problemas copiados em escrita hierática. Tales mediu a altura da pirâmide? Há duas versões para este fato. Hicrônimo, discípulo de Aristóteles, diz que Tales mediu o comprimento da sombra da pirâmide no momento em que nossas sombras são iguais à nossa altura, assim medindo a altura da pirâmide. A de Plutarco diz que, fincando uma vara na vertical no extremo da sombra projetada pela pirâmide, construímos a sombra projetada pela vara, formando no solo dois triângulos semelhantes. Notamos que este relato é necessário o conhecimento de teoremas sobre triângulos semelhantes. Medindo as duas sombras e a altura da vara, pode-se determinar então a altura da pirâmide. Egípcios, babilônicos e chineses muito antes do século VI já eram capazes de efetuar cálculos e medidas de ordem prática com grande precisão. No entanto, foram os gregos que no século VI a.C. que apresentaram dedutivas e encadeamentos sistemáticos de teoremas demonstrativos que tornaram a matemática uma ciência. Haviam apenas duas escolas de pensamento na época, a escola jônica e a escola pitagórica. As realizações dos matemáticos gregos são conhecidas principalmente por referências de autores e comentaristas posteriores, tais como Euclides, Platão e Aristóteles. A matemática surgiu de diversas formas diferentes e em diferentes locais do mundo e passou por muitas coisas ao longo dos séculos, mas no fim tudo deu certo.